Pois bem, como então que a gente determina o campo magnético de um ímã? Assim como no caso da eletricidade, assim como no caso da gravitação, o formato do campo vai depender, óbvio, da distribuição de cargas, no caso aqui da distribuição dos polos magnéticos, da forma como eles estão configurados. Vamos, para ilustrar a nossa situação, pegar aqui um dipolo magnético numa forma de barra. Perceba que o campo magnético de um dipolo magnético é muito parecido, mas muito parecido mesmo, com o campo magnético de um dipolo elétrico, onde isso aqui era uma carga positiva, isso aqui era uma carga negativa. Lembre, lá no caso elétrico, que as linhas de campo elétrico saíam da carga positiva e se dirigiam para a carga negativa. No caso do campo magnético, elas saem do polo norte e elas entram no polo sul. Uma diferença é fundamental, no entanto. Lembre que no caso da eletricidade, as linhas de campo sempre vão da carga positiva para a carga negativa. Aqui, contudo, elas farão isso do norte para o sul, do norte para o sul, sempre que for fora do ímã. Dentro do ímã, elas fazem exatamente o contrário. Essa linha aqui, ela continua e se fecha aqui para continuar o ciclo. É uma característica que distingue muito o campo magnético do campo elétrico. As linhas de campo magnético, elas são fechadas, elas não são linhas abertas, elas são linhas que formam loops. Elas começam no polo norte, entram no polo sul e voltam pelo polo norte. Diferente de uma linha de campo elétrico de um dipolo, que nascia na partícula positiva, ia para a partícula negativa, desse jeito, mas aqui dentro ela também ia da positiva para a negativa. No caso de um dipolo elétrico, era sempre da positiva para a negativa. No caso de um ímã, fora do ímã é sempre de norte para sul. Dentro do ímã será de sul para norte. Perceba que a gente fala um pouco mais das linhas de campo mais aí na frente, mas já começa a perceber a intensidade do campo pode ser percebida pela densidade de linhas. Onde as linhas são mais próximas umas das outras, o campo é mais intenso. Então você pode ver dessa ilustração aqui que o campo é bem mais intenso próximo dos polos, assim como também no caso elétrico, o campo era bem mais intenso próximo das cargas. Essa ilustração aqui do lado é interessante porque mostra pra gente o formato do campo magnético da Terra. A Terra tem um campo magnético, existem teorias que explicam a origem desse campo magnético da Terra. Essas teorias ainda não são batidas e não são completamente aceitas, mas elas descrevem bem o campo magnético da Terra. Então, de certa forma, a Terra pode ser representada como se fosse um ímã em forma de barra. E percebam que, de acordo com o que está representado aqui, as linhas de campo se dirigem para esse polo. Então, esse aqui seria o polo sul do ímã formado pela Terra. E esse aqui seria o polo norte. Perceba que o polo sul do ímã Terra e o polo norte do ímã Terra são o inverso do que seria um polo norte geográfico e o polo sul geográfico. Na verdade, eles nem coincidem. O polo sul magnético, apesar de apontar numa direção que é muito próxima do polo norte geográfico, eles não coincidem. O polo sul magnético da Terra está aqui e o polo norte geográfico está bem aqui. Há uma distância considerável de uns 11,3 graus e essa distância cresce todo dia, porque o campo magnético da Terra está girando. Esse ímã aqui, ele está girando nesta direção. Então, todo dia essa inclinação muda um pouco e é provável que os polos magnéticos da Terra, em pouco tempo, se invertam. E aí o polo norte magnético da Terra vai lá para o polo norte geográfico e o polo sul magnético da Terra vai lá para o polo sul geográfico. Ok? Uma coisa que é importante é, se você pegar um outro ímã, suponha aqui um outro ímã, norte e sul, se você inserir esse outro ímã dentro deste campo magnético, na posição em que você inserir, ele vai tomar a direção das linhas de campo.
e o sentido vai ser tal que o norte aponte para onde a linha aponta, porque a linha aponta para o sul e o norte é atraído pelo sul. Então, se eu inserir esse ímã nesse lugar, ele vai tomar exatamente essa direção. Se eu inserir esse ímã neste lugar aqui, ele vai tomar essa direção. Se eu inserir esse ímã bem aqui, ele vai tomar essa direção. Vocês conseguem perceber que o norte está sempre seguindo a linha, apontando sempre para onde a linha aponta, porque a linha aponta para o sul. E o norte é atraído pelo sul, como a gente falou anteriormente. É por conta disso que as bússolas apontam sempre para o norte geográfico, né? Porque imagine aqui então a bússola, a agulha de uma bússola. A bússola, ela própria, é um ímã. Então, esse aqui é o norte do meu ímã, esse aqui é o sul do meu ímã. Quando eu colocar essa bússola sobre um ponto da superfície do planeta Terra e deixá-la livre para girar, o polo norte da bússola vai se orientar buscando o polo sul magnético da Terra. Só que o polo sul magnético da Terra é quase coincidente com o polo norte geográfico da Terra. Então, o norte da minha bússola vai apontar sempre para o sul magnético da Terra, que é quase coincidente com o norte geográfico da Terra. Ok?